coração agradecido a Deus pela minha família, pela minha esposa, meus filhos. Quero também agradecer a Deus pela tua vida, que está adorando conosco, está junto conosco neste momento e que agora vai compartilhar conosco a palavra do Senhor. Oro para que Deus continue abençoando a sua vida, te fortalecendo hoje e sempre, e que a paz do Senhor, que excede todo entendimento, esteja sobre a tua vida, no nome de Jesus. Amados, eu quero pensar com os irmãos hoje sobre o texto de 2 Timóteo, capítulo 2, verso 9, na última parte do versículo, onde Paulo afirma para Timóteo da seguinte forma: mas a palavra de Deus não está aprisionada. Essa afirmativa de Paulo tem uma razão de ser. Paulo, quando escreve essa carta, ele escreve dentro daquilo que ele estava vivendo naquele tempo. Paulo já estava aprisionado em Roma há algum tempo, com a sua mobilidade limitada, restringida por conta da prisão, o que em outro momento foi diferente, porque mesmo aprisionado, houve momentos que Paulo ele tinha uma casa alugada, ele era visitado pela igreja, ele edificava, enfim, tinha mais contatos com os irmãos, mas naquele momento específico de Paulo, ele já estava sentenciado e por isso ele já não podia mais ter uma liberdade como ele estava tendo. Mas Paulo escreve essa carta para Timóteo, que juntamente com 1ª, 2ª Timóteo e a Epístola de Tito são as epístolas pastorais, onde Paulo se ocupa de parametrizar os ofícios, as funções eclesiásticas, como presbitério, episcopado, diaconato, e também falar sobre a vida, qual eram os critérios de vida dos candidatos a essas funções eclesiásticas. Então, por essas ocupações são epístolas pastorais e por outras questões também, mas essas são as que se destacam. Mas nessas pastorais, principalmente nas de Timóteo, na 2ª de Timóteo, Paulo tem um tom pessoal também, porque Timóteo tinha uma ligação muito importante com Paulo. Timóteo o acompanhou em parte de suas viagens missionárias, assumiu uma frente discipuladora juntamente com Paulo, está neste momento à frente de uma igreja, e Paulo destina a ele uma missiva ou 2 missivas no intuito de orientá-lo, de fortalecê-lo, de municiá-lo no escopo eclesiológico da época e também fortalecê-lo mediante o contexto que eles estavam vivendo. Não era um contexto muito fácil, era um contexto de perseguição no qual a igreja ou os cristãos estavam sendo severamente perseguidos. Nós estamos no ano 64, quando isso acontece, e mediante os fatos narrados e históricos, o cristianismo foi severamente perseguido. Não vamos pormenorizar essas questões, porque o nosso foco é falar sobre esta frase de Paulo. Mas, antes de falar, vamos contextualizá-la. Paulo estava preso, como eu disse, em Roma, já há algum tempo, e sentenciado à morte. Paulo, nessa situação, em todo esse contexto que ele estava vivendo, ele ainda consegue escrever uma carta estruturando a igreja e preocupado com o fortalecimento do seu discípulo. Preste atenção que Paulo, quando escreve, ele traz algumas dicas para que o seu discípulo possa então ser fortalecido. Paulo fala da fonte da sua força e diz que Timóteo, ele orienta Timóteo a também buscar nessa mesma fonte. Paulo diz assim, no capítulo 2, verso 1, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. A fonte da força de Paulo não é outra senão a graça. Graça essa que é característica pelo favor que nós recebemos de Deus e não merecemos.
Não há mérito em nós nenhum naquilo que recebemos de Deus. Muito pelo contrário. O que recebemos de Deus, como João diz, de sua justiça é graça sobre graça. Evangelho de João. Quando nós olhamos para o conteúdo dessa carta, é de nos admirar. Paulo, vivendo os últimos momentos de sua vida, despreocupado de si mesmo, mas se ocupando da edificação de uma igreja e do fortalecimento do seu discípulo. Essa é a atitude de um líder. É a atitude desprendida, atitude não ensimesmada, mas uma atitude altruísta, uma atitude na qual Paulo ele instrui Timóteo, ele se preocupa com a vida de Timóteo estar alicerçada em Jesus Cristo, na fonte da graça em Jesus Cristo. Paulo também se preocupa em orientá-lo a manter o seu posicionamento. Olha, sofre comigo as aflições como um bom soldado de Cristo. E essa questão, essa diretiva de Paulo para que Timóteo mantivesse o seu posicionamento e sofresse com ele as aflições como um bom soldado de Cristo, estão verdadeiramente ligados ao contexto que Paulo estava vivendo. Justamente no ano 64, já com Nero como o imperador, a igreja cristã ela sofre severa perseguição. E depois disso, ao longo dos anos, a igreja vai sendo perseguida em vários contextos e por vários motivos. Enfim, eram momentos difíceis, mas Paulo tinha uma palavra de ânimo para o coração de Timóteo. Paulo tinha uma palavra diretiva para a igreja, para consolidá-la. Esse era o desejo de Paulo. E hoje não é o nosso desejo não é diferente, né? O desejo de consolidar, de fortalecer a igreja, de municiar os nossos discípulos para que possamos todos manter a mesma posição essa que no tempo presente é uma posição maravilhosa quando nós olhamos que todos estão engajados nos propósitos de oração que estão sendo colocados para a igreja. Todos estão orando, todos estão em um ou mais relógios de oração. Nós estamos vivendo um momento de clamor, nós estamos vivendo um momento em que a igreja está se derramando na presença de Deus. E está se derramando por conta do contexto que nós estamos vivendo? Pode ser, com certeza tem um peso muito grande o que nós estamos vivendo. Mas Deus com certeza está se valendo desse momento para despertar a sua igreja. Onde há uma igreja atuante, queridos, há um milagre, há milagres após milagres, há manifestações de Deus após manifestações, há salvação após salvação. Onde há uma igreja atuante, uma igreja avivada, uma igreja onde Deus compartilha a sua vida. E é uma igreja que, mesmo estando presa, enclausurada, a exemplo do que Paulo estava testificando de sua vida, há um reconhecimento de que posso eu estar preso, mas a palavra de Deus não. E diferente do contexto de Paulo, que era um contexto específico que ele estava vivendo, hoje a igreja, nós, enquanto pessoas, nos encontramos com nosso direito de ir e vir limitado por questões de saúde. Algo esse que tem nos preocupado muito no tempo presente. Porém, nós temos lançado no Senhor toda a nossa preocupação e ansiedade, porque de fato Ele tem cuidado de nós. Nós estamos dentro de casa, com nossas famílias, experienciando coisas novas do Senhor, relembrando algumas coisas que nós nos esquecemos por conta da rotina que estávamos vivendo. E enfim, hoje nós estamos mais unidos em propósitos e derramados na presença do Senhor do que talvez algum tempo atrás. E verdade seja dita que neste momento a igreja
está se preparando para passar por um grande avivamento, um grande compartilhamento de vida de Deus para com o seu povo. É lastimável o momento que nós estamos vivendo com relação a essa crise, por essa virose, né? Não virose, meu Deus do céu. Edita essa parte aí, Rander. Essa crise que nós estamos vivendo por meio dessa pandemia pelo Covid-19. Preocupação com a saúde, a preocupação com o lado financeiro, mas para além disso, nós estamos sendo encharcados com uma preocupação de buscarmos mais e mais a presença do Senhor. Porque a palavra de Deus, ela não conhece limitação. Nós podemos não ter condições de ir e vir, mas nós temos orado e não tem barreiras para a oração. Não há barreiras para a palavra. Não há barreiras para uma igreja que ora. E nós estamos vivendo, volto a dizer, um momento singular da nossa história, que com certeza precederá um grande avivamento para a igreja brasileira, que tem sido despertada de várias formas pelo Senhor. E eu acredito que não só a igreja no Brasil, mas a igreja no mundo, nós temos milhares de pessoas orando, clamando, buscando a Deus misericórdia por conta deste momento. E o fruto disso será um grande avivamento, queridos. Que nós possamos nos preparar para este momento e que nós possamos também nos posicionar enquanto igreja solidária com a dor do próximo, com aquele que está nesse momento aflito, enlutado, acometido por esta enfermidade. Mas em nome de Jesus nós cremos que esse período passará e o nome do Senhor será glorificado sobre a nossa nação, sobre a nossa família, sobre a nossa casa, porque durante o decurso histórico nós vemos constatado essa palavra que Paulo lança para Timóteo de que a palavra do Senhor não está enclausurada, ela não está aprisionada. É uma palavra livre e que liberta. É uma palavra viva e que traz vida. É uma palavra que é apta para discernir o coração, o intento do ser humano. É uma palavra poderosa. E durante esse decurso histórico, Deus sempre quebrou paradigmas na vida do teu povo. E nesse momento Deus está quebrando paradigmas na nossa vida. Paradigmas é um modelo, o paradigma ele acaba sendo um modelo construído, um modelo né? Às vezes nós temos uma idealização sobre algo, um paradigma sobre algo, e Deus às vezes ele precisa quebrar, tirar esse paradigma para que nós possamos enxergar de uma forma mais ampla o que ele tem colocado diante de nós. Hoje, nós temos passado por um momento no qual temos entendido de forma mais incisiva de que ser igreja não é apenas estar reunido no templo. Ser igreja é estar reunido desde dentro da nossa casa, alcançando e influenciando aqueles que estão ao nosso redor. E onde nós estamos reunidos no nome de Jesus, ali nós somos uma igreja. Então, queridos, nós temos aprendido isso em prática. E Deus tem trago sobre as nossas vidas esse despertamento de que desde o período de formação do seu povo até o tempo presente, Deus sempre quebrou paradigmas no meio do teu povo. E hoje não é diferente, queridos. Que Deus possa nos fortalecer, trazer em nós a certeza de que a palavra não está aprisionada, de que ainda que nós não possamos ir por questões que nos são impostas neste momento, que estão para além do que podemos decidir ou arbitrar, que nós possamos entender que a palavra de Deus pode alcançar, a oração alcança, e é momento de nós voltarmos a praticar e a fazer aquilo que em algum momento das nossas vidas nós deixamos de fazer. Buscar, orar, nos humilhar para que Deus sare a nossa terra, para que Deus sare o nosso povo, para que Deus sare a nossa nação e o nome dele seja glorificado. Então eu oro para que Deus fortaleça a sua vida, eu oro para que Deus traga paz ao seu coração,
Eu oro para que Deus fortaleça a sua família, na sua célula familiar, para que você possa, a partir daí, entender que o seu testemunho, o meu testemunho, começa dentro das nossas quatro paredes, querido. A palavra não está enclausurada. A palavra continua sendo a mesma. Deus continua sendo o mesmo Deus de ontem, de hoje e eternamente. E nós estamos diante de um momento singular, de um momento único, um momento no qual Deus tem preparado a tua igreja para uma grande colheita de almas, queridos. Nós não seremos mais da mesma forma como éramos até o tempo presente. Nós seremos sim, sairemos deste momento apaixonados por almas, por ganhar almas, em cumprir a grande comissão e em permitir que o nome do Senhor seja glorificado por meio das nossas vidas, sem qualquer limitação. Que o nome do Senhor seja glorificado por meio de você, que você seja fortalecido e renovado no nome de Jesus Cristo. Amém e amém.